Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui neste domingo de manhã para nós podermos estudar mais um pouco da palavra de Deus, dando continuidade aos estudos sobre os remanescentes. Quero convidar você a abrir as suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 10, a partir do versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos orar buscando a direção do Senhor para as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor venha, ó Deus, a falar conosco, ó Deus, nesse fim, ó Deus, do estudo sobre os remanescentes. Que o Senhor, ó Deus, guarde o nosso coração e que o Senhor alimente a nossa fé a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode acompanhar comigo a leitura no livro de Esdras, capítulo 10, versículo de 1 ao versículo 3. Eu vou estar lendo para você. O renome de Mordecai. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Depois de nós fazermos então essa leitura, nós então continuaremos na nossa meditação dessa manhã. E o que nos chama a atenção é que uma das coisas mais fascinantes da Escritura é a sua objetividade na narração dos dados. A Bíblia não tem a pretensão de esconder ou de justificar os atos dos seus personagens, muito pelo contrário. Nós vemos que ela revela as suas fraquezas, as suas impressões, as suas ambiguidades, os seus ciúmes e, por certo, também os seus pecados. Por outro lado, ela também não tem a pretensão de perpetuar e ficar apenas maçando em cima desses seus atos errados ou pecaminosos. Daí a importância de nós então sabermos distinguir aquilo que de fato foi escrito para nos ensinar como agir e aquilo que o texto nos narra apenas como fatos descritivos para que nós tenhamos um panorama melhor dos acontecimentos. A história de Esther e Mordecai revela, por exemplo, aspectos que não são tão nobres ao ser humano e ao comportamento humano, como, por exemplo, a exposição e a morte dos seus adversários. Isso é algo assustador que nós vemos na palavra de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui são os aspectos da antiga inimizade entre os povos e o grau de animosidade que havia ali no Império Persa. Nós vemos que essa indiferença entre os povos é algo antigo, não é algo de hoje, nem contemporâneo a nós. Nós vemos também como a desobediência a Deus traz consequências, não só no nosso tempo, mas consequências de extensão grande para todo o decorrer da história e das descendências do povo de Deus. As genealogias de Amã e de Mordecai mostram que a sua inimizade era uma inimizade de séculos, não apenas ali algo momentâneo. Mordecai, ele é apontado no livro de Esther, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, como proveniente da família de Quis, que era o pai de Saul. Amã é descendente de Agag, um amalequita, inimigo de Israel, do qual Saul havia lutado, e que Deus então havia dado uma ordem expressa para que quando Saul invadisse com o povo de Israel aquele povo, ele então exterminasse todo o povo, todo homem, toda mulher, todo animal, não levasse nada. E Saul então foi desobediente ao Senhor, preservou o rei e preservou o despojo, motivo pelo qual então ele inclusive perdeu o seu trono, que ele foi rejeitado por Deus com relação à sua atitude diante de Deus. Posteriormente, na morte de Saul, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10, nós vemos que um amalequita coloca como
um suposto agente que tenha matado o rei Saul. Nós sabemos que isso não é verdade. A palavra do Senhor fala que o rei Saul tirou a sua própria vida e que depois esse amalequita, encontrando o corpo, saiu falando isso. Inclusive ele foi condenado e morto por Saul, por Davi, o rei depois de Saul. Portanto, a inimizade aqui de Mordecai e Amã não era algo simplesmente localizado ali entre os dois, não era algo simplesmente momentâneo da vida que eles viviam ali, mas era algo da história, e que agravava e muito ainda mais essa inimizade, os acontecimentos ali na época de Ester. A questão, portanto, não é simplesmente nós olharmos essa rixa entre os dois, ou essa inimizade entre os dois, olhando o nosso contexto de hoje, sentados às vezes na nossa poltrona ou num banco de igreja, num país livre e que nós temos liberdade em cultuar e falar do Senhor ou pronunciar as coisas do Senhor, independente das pessoas gostarem de nós ou não. Ali era uma coisa muito mais histórica e muito mais profunda. Voltando um pouco então à história aqui, já que nós entendemos um pouco disso, nós vamos hoje a nossa aula será mais um panorama, pensando aqui no livro de Ester e pensando em Mordecai como um homem comprometido com o seu povo, como um servo de Deus que era comprometido com o povo a qual o Senhor havia colocado ele. E a primeira coisa que nós temos que lembrar foi que houve uma insônia real. Quando a gente retoma aquilo que nós vimos na semana passada, onde Ester ali então acha graça diante do rei e oferece aquele banquete a Amã e ao rei Assuero, nós vemos então que depois daquele banquete o rei Assuero não conseguiu dormir muito bem. A história não nos fala o que de fato aconteceu, que ele não conseguiu dormir. Acredito que ele tenha simplesmente perdido o sono, não tenha sido nada com relação àquilo que ele comeu ou alguma indisposição que ele sentiu. Mas mesmo se tivesse tido, nós sabemos que Deus é o Senhor das circunstâncias. Nós vimos na semana passada e com certeza Ele estava cuidando disso tudo. E o texto narra então a boa mão de Deus sobre o seu povo, sobre o povo da aliança, mesmo que eles estivessem em meio à desobediência. Os irmãos lembrem conosco que Deus havia mandado com que o povo retornasse por meio do rei Sírio, e aquele povo havia desobedecido e resolveu continuar ali no império Medo-Persa, e também chamado às vezes de Império Babilônico, porque foi tudo agora misturado ali. Então o rei Assuero, revendo o livro dos feitos memoráveis do seu reino, ele então lê algo sobre o judeu Mordecai. O judeu Mordecai havia livrado ele de uma conspiração de dois eunucos que estavam querendo assassinar e tomar o reino do rei Assuero. Então ele leu sobre aquilo, e você vai ver essa história narrada no capítulo 2 do livro de Ester, e ele então descobre que Mordecai não teve nenhuma honra com relação ao feito que ele havia feito. E ele então chama a Amã e pergunta para ele o que deveria ser feito a um homem pelo qual o rei queria honrar. E é claro então que Amã, ele pensou que ia ser para ele mesmo. Ele pensou que ele mesmo deveria ter essa honra, afinal de contas, ele era o segundo do rei, e quem mais que não fosse ele poderia receber tal honra? Então, ele diz aquilo que nos está narrado em Ester capítulo 6, versículo 10, que é importante que nós leiamos para contextualizarmos mais da história. Eu quero ler lá para você. O texto nos diz que aquela pergunta que o rei fez a Amã, ele respondeu o seguinte: entrou Amã, o rei, e lhe disse, então, que será feito, o rei perguntando aqui, ao homem a quem o rei deseja honrar? Isso foi a pergunta do rei. Então Amã disse consigo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem lhe agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim
se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma em tudo o quanto disseste. Olha que coisa irônica que aconteceu aqui. Amã, sem querer, ele acabou cumprindo aquilo que o Evangelho fala, que nós temos que fazer aos outros aquilo que nós desejamos para nós mesmos. O fato é que ele fez isso para seu arco inimigo, e assim agiu ele, mesmo que de maneira angustiosa e sentindo-se profundamente angustiado. E aí o restante da história lá no capítulo 6 nos diz o seguinte: Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e levou-o a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Olha só, qual que foi a importância dessa insônia do rei e tudo isso que aconteceu? Nós vemos que Deus então sempre honra o seu povo, né, meus irmãos? Porque aquele homem, ele nem tinha recebido as honras e ele estava ali querendo algo bom para o seu povo, e Deus olha aquilo e Deus honra o seu povo, Deus honra aqueles que andam diante dele. Nós vemos aqui que o sentimento de Amã muda de um banquete para outro. Ele sai para o primeiro banquete, toda a euforia, todos se sentindo honrado, algo que o rei não era acostumado a fazer, que a rainha Esther não havia feito com ninguém, e então ele se coloca diante ali daquele banquete, chega em casa todo honrado, mas na verdade aquele banquete acaba sendo indigesto para ele, porque ele vai para o segundo banquete já mais desesperado e já mais angustiado. O mal que Amã na verdade tinha ali tramado com seus amigos e com sua esposa, e que ele então chega em casa todo humilhado, acaba vindo já seguido com o segundo convite. Parece que de fato nada mesmo estava colaborando com ele. E a gente vê aqui então uma grande diferença do primeiro para o segundo banquete. No primeiro banquete, a gente vê que ele tinha orgulho, partilhava das suas glórias e ainda seguiu o conselho da sua mulher, juntamente com os amigos, de fazer uma forca para Mordecai. Agora, já no segundo convite, a gente vê ele já numa expectativa nervosa. A gente vê ele já numa posição de humilhação recente, e ainda na pauta da sua cabeça, indo para aquele banquete, ainda afluía todas aquelas emoções de que ele queria matar Mordecai, mas na verdade ele teve que honrar Mordecai. E aí quando Esther, estou apenas contando a história, quando Esther então faz toda conta todas aquelas palavras do que estava acontecendo diante do rei, e então ela faz o pedido do rei, e ela mostra que o grande arquiteto do extermínio do seu povo estava ali na sua frente, que era Amã. Aquele homem que estava ali privando inclusive da intimidade do rei e da rainha, e que estava ali com um propósito muito bem definido de exterminar o povo da própria rainha. E o que ele fez diante disso? Ele então desesperou contra a história. Você pode depois ler lá o restante do livro de Esther, que é muito bonito. É um livro pequeno, dá para ler todo o livro numa sentada. Ele então se desespera e quebra então o princípio da etiqueta e se relaciona. Ele fala com a rainha, fala com o rei sem pedir licença, e isso deixa o rei ainda mais nervoso. E isso é normal, e isso é natural de nós pensarmos isso, porque agora toda aquela pompa, toda aquela honra, toda aquela nariz em pé que ele tinha estava caindo por terra, e ele então precisava pedir o perdão para a rainha, que era então uma judia. E isso tudo deixou o rei ainda mais nervoso. E o irônico da história é que Amã foi enforcado, foi executado na própria forca que ele havia preparado para Mordecai. Olha só no que nos diz um pouco mais da história em Esther, capítulo 7, versículo 8 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos fala assim: tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete e do vinho,
Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Olha só que ironia. Agora a gente vê então que aquele mesmo que construiu a forca, ou seja, o artífice, usufruiu de um modo diferente da sua obra, né? Ele mesmo foi enfocado naquela obra. Então, se a obra que ele havia feito, que era a forca. Então, se a gente vê uma insônia real e a gente vê que houve um banquete aqui por provisão de Deus, já que nós estamos falando sobre Mordecai, um homem aqui que era comprometido com o seu povo, a gente vê então o dia de Mordecai. Agora então Mordecai se tornara o homem forte do reino, mas havia um problema. Já havia sido anunciada uma lei em que os judeus teriam um dia certo para serem executados de todo o Império Persa. E uma vez, segundo a tradição dos Medo-Persas, que o rei havia feito um decreto e colocado o seu anel, o seu semblante, o seu símbolo ali, aquela lei não poderia mais ser revogada. Então, olha só, os ânimos ali de todos estavam à flor da pele, não só dos judeus, que deveriam ser exterminados dali a pouco tempo, como também daqueles que teriam a incumbência de matar os judeus. Mas quando nós olhamos a história ela teve uma reviravolta surpreendente, pelo fato de da rainha Esté ter mais uma vez intercedido pelo seu povo. Ela então não esquece das suas origens e se coloca ali diante do rei e intercede pelo seu povo. De alguma forma aquela notícia do que a rainha estava fazendo vazou. A gente fica pensando, será que não havia entre os nobres mais nenhum que era casado com alguma judia? Ou será que aquele povo ali, a quem havia dado a ordem de matar os judeus, não tinham amigos que eram judeus e que estavam com seus corações apertados diante daquilo? Parece, segundo o texto de Esté, capítulo 3, versículo 13 a 15, que mesmo em Suzã, que era ali a cidade, havia uma certa perplexidade, tamanho o decreto drástico que foi feito. Então o rei então coloca ali a confiança em Mordecai e transfere a ele a responsabilidade de fazer um novo edito, colocando as diretrizes para que fosse feito. Ou seja, Mordecai então colocou diante do povo a possibilidade de que eles se defendessem, de que eles não fossem mortos. E Mordecai então com isso ganhou todo o respeito do reino. Nos diz Esté, capítulo 9, versículo 4, que Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Então a gente vê aqui que os judeus não só foram preservados, que eles puderam lutar e não serem mortos, como eles agora estavam se sentindo mais fortalecidos, ao contrário dos seus adversários que então haviam sido humilhados. A possível tensão defendida ali por alguns e a surpresa do livramento de outros. Então a gente vê que tudo aquilo ali foi transformado e foi mudado. E contudo algo então curioso aconteceu, porque o texto nos fala que eles não pegaram nenhum despojo, eles queriam apenas proteger a sua vida. Após esses eventos então, os judeus puderam ter um pouco de sossego, e isso parece indicar um alívio muito grande diante da tremenda pressão que eles viviam o tempo inteiro em guerra constante. As comemorações posteriores se transformaram em uma festa, chamada então a festa do Purim,
aonde então se primava pela alegria, pela troca de alimentos, e por fim todos puderam participar. Olha só o que diz Esté capítulo 9, versículo 19. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar o dia de alegria e de banquetes, o dia de festa e o dia de mandarem porções de banquetes uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. O nome aqui, Purim, é de uma palavra acádia chamada Puru, que quer dizer sorte. Ou seja, essa festa se referia à sorte que Amã lançou sobre o povo judeu, para que naquele dia eles fossem aniquilados. E aqui nós vemos inclusive um ponto mais icônico e um ponto mais irônico, inclusive, do texto, do livro. É que a palavra sorte, ou a palavra que denominava os gentios, se transformou em uma festa. A sorte que havia sido lançada contra o povo de Deus foi mudada e ela se transformou em alegria. E essa comemoração ela acabou se tornando uma iniciativa de Esther e de Mordecai e virou uma festa anual, que entrou inclusive no calendário judaico, que acontecia ali entre fevereiro e março, e era marcada por intensa alegria e a sensação de livramento. Vamos ler um pouco sobre ela. Esther capítulo 9, versículo 29 a 32 nos diz assim: Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu lamento. E o mandamento de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu nesse livro. Ao longo da história, a festa do Purim, então, ela acontece e ela é antecipada por um dia de jejum, que é denominado o jejum de Esther. E ele tem servido de grande alento para os judeus, que lembram que Deus os livrou e que eles poderiam confiar em Deus, porque Deus preserva o seu povo mesmo em meio às adversidades. Uma mensagem muito atual para nós, já que nós estamos vivendo num momento de adversidade, num momento em que a igreja inclusive tem tido dificuldade em se reunir, e não por perseguições humanas, mas tem tido dificuldade em se reunir por questões de pandemia. E nós podemos crer de todo o nosso coração que Deus persevera o seu povo mesmo em meio às adversidades. Esse dia é um dia caracterizado por muita alegria, trazendo inclusive a troca de presentes e a troca de alimentos. As crianças vestem em fantasias. Olha que coisa maravilhosa. Quem sabe logo nós não venhamos a comemorar esse momento de livramento que o Senhor está nos dando. Até nos livros apócrifos, essa festa é citada. No livro apócrifo de 2 Macabeus, nós encontramos essa festa denominada como Dia de Mordecai, segundo Macabeus, capítulo 15, versículo 36. Sabemos que não é um livro inspirado, mas é um livro que nos serve de contexto histórico. O livro inclui atestado a lealdade de Mordecai ao povo, que foi o texto que nós lemos no início. Mordecai foi um homem íntegro, que inclusive cuidou da própria filha, da própria prima, como sendo uma filha, como cuidado pelos seus familiares. Ele não temia expor sua vida pelos seus ideais e por aquilo que ele acreditava certo diante de Deus, inclusive quando isso lhe trazia problema com os seus inimigos. Ele foi um homem que não se esqueceu dos seus propósitos e cuidou do seu povo, a maneira como Esther também fez. Por isso nós lemos aquele texto no início, que o escritor então diz que pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos,
tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Olha só, era alguém que cuidava do povo de Deus e que não tinha problema ali, não media esforços em lutar pela causa que ele acreditava. Isso nos traz algumas aplicações importantes para a nossa vida, né? A gente vê que a partir dessa história que nós vemos hoje, que Deus anima o seu povo, que Deus cuida do seu povo, que Deus persevera o seu povo. Apesar do livro de Esther não ter e não aparecer em momento algum o nome de Deus, a gente vê a influência de Deus em todo o livro. A gente vê o Deus da providência que mantém o controle da história, que fez o Mordecai ser honrado, que fez com que o rei perdesse o sono, que fez com que o rei abrisse o livro exatamente naquele momento em que Mordecai livrou o rei da morte que estava sendo tramada contra ele. E essa lição de que Deus mantém o controle da história, isso valia para o povo da aliança que regressou para Jerusalém, isso valia para o povo da aliança que permaneceu no Império Persa, isso vale para os incrédulos e isso vale para nós hoje, os herdeiros da aliança. A gente sabe que Deus cuida da história. Apesar de não ter uma teologia explícita aqui no livro de Esther, a gente vê ela visivelmente inferida, de forma que nós podemos ver Deus agindo. A gente vê também nesse texto aqui, como aplicação para as nossas vidas, que Deus não é indiferente à nossa dor. A nossa consciência não serve de limite para aquilo que Deus age, com a forma com que Deus ama e para a forma com que Deus vê a dor do seu povo. Ninguém imaginaria que Deus iria fazer um rei perder o sono para poder ler uma história e se lembrar de alguém que livrou ele. Mas Deus não é indiferente com a dor do seu povo. Mesmo o povo estando em desobediência, Deus ouviu o clamor do povo, Deus escutou-lhe a oração, recebeu o jejum daquele povo e livrou o povo. As pessoas podem fazer o que for contra as nossas vidas, elas podem nos desmoralizar, elas podem nos agredir, elas podem tentar acabar com a nossa reputação, mas isso não muda quem nós somos diante de Deus. A calúnia ela não pode alterar o que nós somos, como foi aquilo que Amã tentou fazer, mas Deus pode alterar os caluniadores, pode alterar as calamidades, pode alterar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Uma terceira coisa de aplicação para nós terminarmos é que o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra não deve ser esquecido ou abandonado em prol da nossa suposta subsistência. Esther teria a possibilidade de ficar calada. Esther teria a opção de ficar inerte. Mordecai insinua que talvez isso custaria a vida dela, mas ela poderia pensar que não. Mas isso não mudou os compromissos dela com Deus. O Senhor é aquele que é a justiça, é aquele que julga os nossos atos e os atos dos outros. Ele não se esquece do seu povo, e Ele honra o seu povo e o seu servo, que nós possamos confiar nele, confiar no juízo dele, e não deixarmos de fazer aquilo que é certo, mesmo que isso custe a nossa sobrevivência ou a nossa subsistência. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que você possa aprender com essa história, que nós podemos sim buscar ao Senhor, podemos confiar no Senhor, crendo que Ele cuida do povo dele, que Ele cuida da história, que Ele tem cuidado, Ele sabe a dor que você está sentindo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, te louvamos, te agradecemos, obrigado pelo cuidado do Senhor, pedimos que o Senhor continue guardando nossa vida, nossa cidade, o povo do Senhor aqui nessa cidade e nesse país. Cuida, Senhor, das nossas vidas e que nós possamos aprender com esse livro, ó Deus, e com essa história dos remanescentes, que o Senhor, ó Deus, cuida do seu povo e que o Senhor, ó Deus, muda até as consequências, se preciso for, até as circunstâncias, se preciso for, e as consequências, Deus, o Senhor nos ajuda a passar por elas, consequência dos nossos erros e dos nossos atos também diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente.